Pedimos que você se inscreva, ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que houver novos vídeos, e deixe o seu like. A oração intercessora de Jesus pode, e deve, se tornar para nós como um modelo de oração, devido aos elementos que a compõem. Cristo esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2:7. Em tudo ele foi nosso exemplo, nossa referência maior, e nosso padrão de homem perfeito. Na doutrina da oração não poderia ser diferente, afinal ninguém orou como ele, e assim, torna-se prudente estudar como Jesus orava, e daí extrair ensinos para uma vida prática de oração. A seguir veremos aquela que pode ser considerada a grande aula sobre oração da Bíblia. Deus Filho nos ensinando como devemos orar ao Deus Pai, deve ser para nós a grande oportunidade de aprendermos a orar corretamente. Esse grande modelo de oração está registrado no Evangelho de João, capítulo 17. Aqui ele ora por 3 motivos, e isto deve nos guiar em toda a nossa vida. O momento era crucial, pois estava perto da sua morte. Ele precisava se preparar para ela, e como era de costume, Jesus recorre à oração ao Deus Eterno, seu Pai. Do versículo 1 ao 5. Jesus ora por ele mesmo. Ele começa pedindo que o Pai o glorifique, ou seja, que o honre perante os homens e o fortaleça naquela hora tão terrível. Ele clama: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Versículo 1. O princípio da oração nos ensina primeiro a orarmos por nossas próprias necessidades, para que, sendo contemplados com a graça divina, possamos interceder pelos outros. Como poderemos ajudar os outros, sem estarmos fortalecidos? No momento da oração, é você que está com a chave que irá abrir o coração de Deus, e para isto precisa estar cheio de sua graça. Neste caso, você não será egoísta, mas apenas seguindo o exemplo de Cristo. Não podemos alimentar os outros, se não tivermos o alimento em nós mesmos. Não podemos dar aquilo que não possuímos. Do versículo 6 ao 19. Jesus ora pelos seus discípulos. Jesus continua, ratificando ao Pai, que seus discípulos reconheceram que ele veio de Deus, porque deu-lhes sua palavra. Versículo 8. Ele nos mostra que não foram os milagres que ele fez que convenceu seus discípulos, mas a sua palavra, e que as palavras transmitidas aos seus discípulos foram transmitidas segundo a vontade do seu Pai. Todos nós temos pessoas que também fazem parte de nosso círculo de amizade, ou até mesmo dentro de nossa parentela. Esses precisam de nossas orações, e não devemos nos esquecer de orar por eles. São aqueles que estão próximos a nós cotidianamente. Do versículo 20 ao 26. Jesus ora por aqueles que crerão. Por fim, o Senhor ora pelo futuro, por aqueles e por aquilo que ainda virá. O futuro é importante, mas sua importância está relacionada com a salvação daqueles que hão de crer em sua palavra. Descansar em Deus quanto ao nosso futuro é uma grande bênção e demonstra a nossa confiança em Deus. Devemos orar pelas promessas de Deus para que se cumpram. Aplicação prática e desafios aos ouvintes.
Primeiro, procurar ter uma vida de oração, para que sejamos fortalecidos pela graça de Deus. A oração nos fortalece e nos prepara para os momentos difíceis, pelos quais precisamos passar. Isto ocorre pela palavra de Deus e pela oração. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 aos Coríntios 12:10. Segundo, vivemos em sociedade, e temos muitas pessoas próximas a nós, pais, esposas, maridos, filhos, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e etc. São pessoas, pelas quais devemos orar constantemente, e só o podemos fazer se nos fortalecemos primeiramente. Terceiro e último. Não podemos prever nem controlar o futuro, mas somente Deus o pode. Não sabemos quais pessoas farão parte de nosso futuro, e tampouco quais situações enfrentaremos. Por isso devemos orar pelo porvir, entregando o futuro a Deus, e confiando que Ele nos guiará e nos guardará oportunamente.